Não há mais dúvidas em minha mente. Sei o que é a terceira puxada e sei o que ela faz. Agora, sejam reverentes, fiquem quietos, pois logo chegará a hora em que Deus fará grandes coisas por nós. Assim, vamos inclinar as cabeças para uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu já havia visto isso em outras pessoas, mas quando se tratou de minha preciosa esposa, foi em minha casa então, Senhor. Eu vi com meus próprios olhos, senti com minhas próprias mãos, e eu, 15, 16 anos antes disso, isso também foi, Senhor, conhecido e revelado por Ti. Quando algo é falado, deve ser feito. Tu estavas me mostrando então, Senhor, que a minha confiança no que Tu havias feito pelas pessoas e me deixaste saber para que eu pudesse ajudá-las. Tu fizeste isso acontecer em minha própria casa. Essa foi a primeira puxada. E agora, a terceira puxada confirmou a primeira puxada. Estamos agradecidos, Pai. Perdoe-nos por nossas falhas. Somos um povo pequeno, não temos escolaridade, somos praticamente um povo iletrado. Mas somos tão agradecidos por termos um Deus grande e onipotente que zela e cuida de nós, pois não sabemos como cuidar de nós mesmos. Nós nos encomendamos a Ti. Agora, Pai, rogo que o Senhor me ajude, e nesta terceira puxada, ó Senhor, que como Tu tens falado nos últimos 2 anos sobre isso, marcando em montanhas e assim por diante, e trazendo-a à tona. Agora, eu estava observando para ver o que era isso, até que foi completamente confirmado. Agora eu rogo, Pai, que Tu me ajudes a ser mais reverente com isso do que era antes, e que Tu recebas a glória como sobre este mesmo púlpito, onde a primeira foi dita, a segunda e agora a terceira, e o que Tu disseste aconteceu exatamente como Tu disseste. Nós cremos em Ti, Senhor Deus. Ajude cada um de nós a jogar fora nossa incredulidade e nossas superstições, para que possamos estar na presença do Deus vivo, sabendo que o mesmo Deus que tirou aquele tumor de minha esposa, que está sentada aqui agora, confirmado por alguns da ciência médica mais avançada que temos no país, que a examinaram e então olharam e tiraram radiografias, e agora aquilo desapareceu. Tu és Deus e não há nenhum outro além de Ti. E nós te amamos porque Tu permitiste que nos tornássemos Teus servos e que possamos te servir com reverência e honra todos os dias de nossa vida. Conceda ao Senhor que eu e minha família e todas essas pessoas possamos ser luzes brilhantes, sal, que crie uma sede em outros de amar este Jesus que tem feito tanto por nós. Agora, enquanto abrimos a palavra para lê-la, para um pequeno texto, e depois orar pelos enfermos, ajude-me, Senhor. Fale conosco e cure os enfermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Será que eu tenho tempo para... A congregação diz, amém. Se eu me apressar em algum texto aqui, quero que vocês leiam agora, ou marquem, ou o que quiserem fazer. O primeiro se encontra no livro de Números 21, 5 a 19, até o versículo 9. E queremos ler isso. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há.
e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, alimento dos anjos. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse. Números 21, 5-7. Confissão, observem, havemos pecado. Vejam, essa é a primeira coisa para a cura, a confissão primeiro. Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Números 21, 7-9. Agora, também gostaria de ler uma escritura de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Agora, para um tema, vou tomar este. Olhe para Jesus. Tire os olhos do mundo e olhe para Jesus. Moisés fez a serpente, e aqui o profeta, mais tarde, estava falando sobre isso. O que aconteceria olhando para Jesus. A Bíblia diz, em Isaías 45, 22, vemos que Deus disse: Olhai para mim, todos os termos da terra. E agora, quando a terra tiver chegado ao seu fim, ou quando o sistema da terra tiver chegado ao seu fim, que as pessoas olhem para ele. Agora você pode dizer: já ouvimos isso, geração após geração. Ouvimos isso por muito tempo. Isso é verdade. E isso tem sido pregado por muito tempo. Muitos ministros têm tomado este mesmo texto, milhares deles. Mas eis o que quero lhes perguntar nesta noite, nos próximos minutos. Mas quando você olha, a pergunta é: o que você vê quando olha? O que você vê quando você olha? Isso só depende do que você está olhando. Vê? Ele disse: Olhai para mim, todos os termos da terra. Moisés levantou a serpente e qualquer um que olhasse era curado. Agora, depende do que você está olhando. Tenho visto pessoas entrarem nas reuniões neste último dia e só conseguirem ficar sentadas na reunião por 1 ou 2 minutos. Isso é tudo o que conseguem suportar. Vejam, elas não conseguiam suportar. Nunca me esquecerei. Espero que isso não se reflita em ninguém de Loa quando estive na reunião em Waterloo. O irmão Lee veio, ele estava aqui nesta manhã. Não sei se ele está aqui nesta noite ou não. Você está aqui, Lee? Ele esteve aqui nesta manhã. Sim, atrás na gravação, aqui atrás. Está bem. O irmão Lee e eu fizemos tudo o que podíamos. Oferecemos à associação ministerial um café da manhã gratuito, apenas para ir até lá e falar com eles. O irmão Lee veio, é claro, é um estudioso e doutor em divindade que realmente mereceu seu diploma.
Tentei fazer com que ele falasse para esses luteranos, presbiterianos e assim por diante, mas ele disse: não, eles estão esperando que o Senhor faça isso. Bem, eu fui e peguei meu texto diante desses ministros, depois que todos eles tinham terminado de comer. Tomei meu tema. Não fui desobediente à visão celestial. Mal havia acabado de ler a Escritura, uns 2 deles olharam e saíram pela porta. Então, quando comecei a dizer, como Paulo em seus dias, com um ministério estranho, e agora ele está diante de Agripa e diz que não foi desobediente a ela, a visão. Mas uns 2 ou 3 se levantaram. E quando cheguei ao ponto em que poderia dizer algo sobre o texto, havia apenas uns 3 ou 4 sentados ali. Todos haviam se levantado e ido embora. A razão disso é a seguinte: alguns vêm a uma reunião e quando ouvem falar de um evangelista, a maneira como ele se veste tem algo a ver com as pessoas. Se ele não usar o tipo certo de roupa, alguns deles... Ouvi um psicólogo dizer outro dia, o Dr. Nahamor, um bom homem, um cristão. Seu programa está ali na KAIR, emissora de rádio, o tempo todo. Ele disse: a maneira de saber que um homem está perdendo o juízo é quando ele não se veste de acordo com o seu cargo. Sabe, a forma como ele tem que se apresentar diante do público, isso seria um sinal de que ele está perdendo o juízo. Bem, então, tenho sido louco toda a minha vida. Vejam, porque uso macacão e tudo mais, veem? Então, de acordo com a minha posição, devo me vestir como um ministro, em outras palavras, para ser um ministro. Eu não creio que Jesus se vestia como um sacerdote. Ele se vestia como um homem comum. Ele andava no meio dos homens e não era nada elegante. Mas isso é apenas, vejam, como as ideias do homem. Não... Que tal se esse homem, ou melhor, eu me pergunto o que um doutor pensaria disso, quando um profeta na Bíblia foi ordenado a tirar suas roupas e andar nu diante do povo? Ele realmente seria um louco, não é mesmo? Mas Deus lhe disse para fazer isso. Outro teve que ficar deitado de lado por 340 meses, 390 dias. Creio que foi deitado de um lado, e depois se virou para o outro lado, e comer uma panela de lentilhas que ele tinha feito ali. Tinha que ir e ferver esta coisa, e ajuntar tudo e comer durante todo esse tempo. Chegar e pegar um punhado e comer, deitado de lado, como um sinal. Veem? Oh, como as pessoas podem realmente se afastar da palavra de Deus? Elas ficam tão cultas a ponto que sua escolaridade os distancia de Deus. Quando um homem fala sobre sua escolaridade, eu sei que isso é o quanto ele está longe de Deus. Veem? Um grau de doutor. Não estou dizendo isso contra o doutor Veio, porque ele não é desse tipo. Mas, geralmente, quando um homem obtém um título de doutor, isso significa para mim que ele está muito mais longe de Deus. Vejam, a menos que ele possa se apegar à palavra e a Deus. Pois bem, descobrimos que alguns vêm para ouvir a maneira como você fala, quando eles vêm para olhar. Você fala sobre a cura divina e sobre o Senhor. Se um homem não é uma pessoa notável, um gênio da erudição, as pessoas simplesmente não suportam ouvi-lo usar palavras como Risnat, Reinat, expressões idiomáticas americanas. E palavras como eles simplesmente não gostam.
acham que isso está muito longe de Deus. E quando Jesus falava uma linguagem tão simples, a ponto que até hoje os professores ficam confusos, pois tentam interpretá-la de acordo com os estudos e a linguagem daquele dia, e era uma linguagem de rua. Portanto, bem, há tanta diferença, até mesmo aqui em nossos Estados Unidos. Eu liguei da Flórida para Nova York e tiveram que chamar uma mulher aqui também em Saint Louis para traduzir entre essa moça do sul e a do norte. Tal era a diferença que havia, vem? Com certeza. Bem, o problema é que as pessoas buscam essas coisas, palestras, em vez da palavra. A palavra sendo manifestada, eles nunca olharão para ela. Tem que ter uma concepção intelectual, conhecer, ir ao seminário e aprender como se inclinar, como se colocar em um lugar e tudo mais. Oh, isso sufocaria um ministro que seja realmente cheio do Espírito Santo até matá-lo. Vê? Agora, isso é intelectual. E é assim que toda essa nação tem se comportado. Ela tem uma concepção intelectual de Cristo. É isso que eles buscam. E se Cristo está em você, você tem que ser uma pessoa muito culta. Você tem que ser um intelectual, porque é isso que eles pensam que Cristo é.